Hoje eu quero falar de um tema que tem me feito refletir bastante sobre as coisas que estão acontecendo, aquilo que a gente tem visto acontecer, né? E eu quero trazer alguma coisa sobre a verdadeira missão que a igreja tem. Por que eu digo isso, a verdadeira missão que a igreja tem? Porque nos dias atuais, o que eu tenho notado, o que eu tenho visto e o que eu tenho entendido muitas vezes é que a igreja perdeu um pouco o seu foco real. Talvez seja porque os dias estão se abreviando, talvez seja porque os homens estão se tornando amantes de si mesmos, porque o amor está se esfriando. Em resumo, tudo aquilo que Jesus falou que aconteceria nos últimos dias, nós temos observado. Nós temos observado que muitos acontecimentos que o mundo tem vivido tem mostrado para nós que nós precisamos nos manter firmes com aquilo que o Senhor Jesus disse para nós fazermos. A Bíblia diz, deixa escrito, o que Jesus disse para nós fazermos. Eu comentei na semana passada que ia falar alguma coisa sobre as últimas palavras de Jesus aqui na terra, e eu vou citar. Por que eu vejo isso? Porque já na semana passada eu comentava com vocês, nós não temos mais contemplado os grandes milagres que Deus pode fazer na nossa vida, ou no meio da igreja do Senhor. A igreja tem se comprometido com um monte de outras coisas. A igreja, quem sabe, tem até se preocupado com um monte de outras coisas, como até vi alguns acontecimentos aí até hoje. A igreja tem se preocupado em ir à frente de palácios. A igreja tem se preocupado em influenciar politicamente. A igreja tem se preocupado em tornar suntuosos os seus templos. Mas a igreja não tem mais falado dos milagres de Jesus. E eu tenho visto isso, Deus tem falado ao meu coração, tanto na semana passada nós ouvimos o testemunho de um milagre, hoje nós vemos aqui o Fernando, que é um milagre de Deus. É um milagre de Deus, como ele narrou aqui. Ele é um ex-dependente químico, um ex-morador de rua. E você está aqui hoje, Fernando, porque Jesus te alcançou. Esse é o teu testemunho maior. E essas coisas, esses acontecimentos, se você for olhar, faça um testezinho rápido. Qual é a ação que, quem sabe, muitos fazem, praticamente todos fazem hoje? Dificilmente há alguém que não olhe um Instagram ou não veja uma rede social, um Facebook. Quantos milagres você viu serem narrados no Instagram? Tem algum? Tem algum testemunho verdadeiro que Jesus operou, curou, salvou, libertou e operou um grande milagre? Tem isso descrito em Instagram? Ou só tem posts, ou só tem mensagens, ou só tem agendas? E eu pensava, durante esses 15 dias, a gente prepara uma mensagem, os pregadores, eu sei disso, pastor Hermes, pastor João, que pregam a palavra de Deus, e quem prega a palavra de Deus, eu creio que se prepara, a gente estuda, a gente se dedica durante a semana, a gente ora para confirmar, a gente pede para que Deus confirme, a gente fica pensando, né? É como se fosse um embrião para mim, eu tenho isso, eu começo a pensar, meditar, escrever, e aquilo parece como se fosse
um embrião que vai se formando, e eu fico pensando só no domingo, só na quarta-feira, para estar falando, para estar expondo aquilo que Deus pôs no meu coração. Mas dentro desses todos esses estudos que eu tenho feito durante essa semana, o Espírito Santo tem falado comigo muito sobre o que Jesus falou para você fazer. O que Jesus falou para você fazer. Ou o que Jesus falou para você ser. O que Jesus anunciou nas suas últimas palavras aqui nessa terra, antes de ir aos céus. Hoje nós temos o Espírito Santo, mas a Bíblia nos narra palavras que o próprio Jesus, antes de ir aos céus, falou. E essa palavra que eu vou mostrar para vocês, cabe bem para hoje, por quê? Porque a mensagem é exatamente isso. Qual é a minha verdadeira missão? Qual é a verdadeira missão da igreja do Senhor na face da terra? É combater politicamente o mal? Não. É combater com outras circunstâncias de eventos em ruas. É isso que Jesus falou? Não. Vou falar para você na palavra. Então, quando eu vejo isso, quando Deus fala comigo exatamente isso, você está preparando, você está se esforçando, e isso é certo, isso precisa ser feito. O pregador não pode vir despreparado de versículos, de nunca ter lido o versículo que vai pregar. Só que o Espírito Santo tem tocado ao meu coração, que a igreja precisa voltar no caminho da verdadeira missão para a qual ela foi levantada por Jesus. Não foi à toa que Jesus falou para os seus discípulos que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, que a igreja do Senhor está estabelecida sobre a rocha que é Cristo, que a igreja do Senhor está estabelecida sobre esta terra na missão do poder de Deus. Como o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 1, a cruz, para aqueles que não creem, é loucura, mas para nós que cremos, é o poder de Deus. Então a gente tem se envolvido muitas vezes em discussões acerca de assuntos teologicamente profundos. A gente tem escutado várias coisas na internet, um pastor com o outro, discutindo determinados ramos da teologia. Isso você está vendo todo dia, você está vendo frases, você está vendo agendas, hoje vou estar em tal lugar, hoje vou estar pregando em tal lugar, hoje vou estar em tal lugar, mas o Senhor Jesus quer, na verdade, nos ensinar, nos falar novamente, se a gente precisa ouvir isso de novo, e de novo, e de novo. Qual é a minha verdadeira missão? O que tem que acontecer na igreja do Senhor, que diz que está nos últimos dias? Se nós falamos que a igreja do Senhor é essa que está aqui nos últimos dias, o papel desta igreja não tem sido o papel que Jesus quer. Não tem sido, digo isso por mim. Então Deus começou a tocar no meu coração, a falar: levanta isso no teu ministério, levanta isso na tua vida, fala sobre o que eu disse aos meus discípulos, e deixe o Espírito Santo operar. Nós precisamos ter curas, nós precisamos ter milagres, nós precisamos ver a glória do Senhor nos encher, o Espírito Santo falar conosco, nos revelar a sua palavra, nos revelar a profundidade da palavra de Deus, no sentido do poder de Deus. Mas a gente está muito preocupado com muitas outras coisas, que a gente deixa de olhar para aquilo que Jesus nos ensinou. Eu estava dando uma olhada hoje, uma pesquisa na Bíblia, nas igrejas apocalípticas, que elas foram descritas, as suas situações, uns 70 depois de Cristo, mais ou menos, né? 60, 70 depois de Cristo. Jesus ditou para João essa revelação.
Das 7 igrejas que são narradas no livro do Apocalipse, da Revelação, 5 não estavam bem. Não estavam nada bem. A igreja de Éfeso, Jesus diz: vocês perderam o primeiro amor. A igreja de Pérgamo, estava lá a doutrina de Balaão e dos nicolaítas, que faziam o povo tropeçar com coisas anti ou contra o verdadeiro tema bíblico, ou tema do Senhor. Tiatira, diz a palavra do Senhor, que tinha o espírito de Jezabel ali no meio, levando a prostituição, as coisas mundanas. A igreja de Sardes, Jesus diz: essa igreja está morta, porque é uma igreja religiosa. A igreja religiosa morre. A igreja de Laodiceia, Jesus profere uma das palavras mais duras, quem sabe, da toda a Bíblia: vocês são mornos. Antes você fossem frio, ou vocês devem ser quentes, mas vocês são mornos. O morno Deus vai vomitar da sua boca. Então a ação da igreja nos primeiros 70 anos já nos diz exatamente isso. E quando a gente vê, e quando a gente busca olhar para o panorama geral do que a gente vê hoje nas igrejas, você vai identificar falta de amor, do primeiro amor. Você vai ver ali muita doutrina de Balaão, você vai ver muita doutrina de Jezabel, igrejas mortas e igrejas mornas. Então Deus tem que falar conosco, porque nós precisamos, nós como esta comunidade aqui que Deus levantou, e eu creio que deve ter muitos pregadores hoje, neste exato momento, na igreja do Senhor, que estão falando exatamente a mesma coisa, porque o Espírito de Deus age aqui, age em outros lugares, age onde a palavra de Deus legítima e verdadeira é pregada. Mas uma coisa é real, nós não temos visto. Quando nós vemos o Fernando aqui narrar o que Jesus fez na vida dele, nós vimos na semana passada o que Deus fez na vida do Sérgio Santos. Milagre, transformação poderosa, a ação verdadeira de Jesus, que quem sabe a maior teologia ou o maior teólogo da terra hoje jamais conseguiria fazer na vida dele o que Jesus fez. Então, quando a gente vê um panorama das igrejas 70 anos depois de Cristo, ou seja, muito recente a ida do Senhor aos céus, a gente começa a imaginar, a gente vem buscar para nós o nosso estudo, a nossa teologia, o nosso adentrar a palavra de Deus é necessário, opera, nos traz fé, nos traz certeza, amém, mas nós não podemos deixar de falar dos milagres, das maravilhas, do poder de Deus que está em ação. Se a Bíblia está correta, e eu creio que ela é verdadeira em tudo que ela fala, em Hebreus capítulo 13, versículo 8, diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que me diz com isso? O que ele fez lá atrás, há 2000 anos atrás, que levantou paralítico, que ressuscitou mortos, que fez cegos enxergarem, que fez mudos falarem, que fez paralíticos andarem. Esse é o mesmo Jesus que está aqui hoje. Se eu não crer nisso, irmão, a minha pregação é vã, a minha palavra não vale de nada. Jesus está operando. O problema é que a gente se desviou para questões, e a gente perdeu o foco real, e a gente precisa voltar para o primeiro amor.
A gente precisa voltar para as coisas do Senhor Jesus. A gente precisa buscar a presença do Senhor em nossas vidas, clamar pelo poder do Espírito Santo, da revelação poderosa de Deus, que o Espírito Santo nos usando, o Espírito Santo ministrando em meu favor e em teu favor, e não precisa ser só aqui dentro, porque aqui nós vamos ouvir, mas na verdade, o que Jesus quer mostrar em nós é que muitas pessoas podem ser alcançadas pelo poder da palavra de Deus. Tem pessoas que precisam ser curadas hoje, tem pessoas que precisam ser libertas hoje, tem pessoas que estão buscando, quem sabe aqui, até aqui dentro, pessoas a caminho de uma depressão, pessoas a caminho de um problema espiritual, pessoas a caminho de uma doença, que precisam receber de Deus a cura, do poder de Jesus Cristo sobre elas. E eu tenho orado muito por esse lugar aqui, e a minha oração é: Senhor, o que eu preciso fazer, Senhor, para destravar, para destampar, Senhor, esse cajuru, para destampar, Senhor, que as pessoas venham, que as pessoas recebam. E a mensagem que tem vindo ao meu coração é essa: pregue esta mensagem, creia no poder de Jesus, Ele vai fazer, Ele vai curar, Ele vai revelar, Ele vai operar, se assim a gente. A igreja do Senhor precisa voltar a atuar de forma concisa, de forma que mostre a glória do Senhor Jesus. E não vai ser através de um jantar, não vai ser através de uma festa aqui, de uma festa ali, não, é através da pregação e do poder de Jesus Cristo, da autoridade que vem dele e que ele nos deu. A palavra diz isso. Isso está em nós. Isso está em nós, mas precisa deixar de estar adormecido. Nós precisamos crer que se entrar por esta porta uma pessoa enferma, não vai ser a minha oração, a oração do pastor Haroldo, do pastor Emerson, do pastor João, ou dos obreiros. Não. Vai ser o poder de Deus que vai estar aqui, e essa pessoa vai ser tocada, e vai ser curada, essa pessoa vai ser liberta, essa pessoa vai ser restaurada completamente. Isso é Jesus, esse é o poder que a igreja precisa emanar sobre a face desta terra. 3 passagens que eu quero ler com você, que falam das últimas palavras de Jesus. Vamos fazer em ordem aqui da Bíblia, para a gente ir acompanhando. Mateus capítulo 28, abra lá, versículo de número 18. O texto é: Jesus aparece aos seus discípulos na Galileia. Jesus está prestes já a ser levado aos céus, né? Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18, diz assim, ó: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: ouça isso, porque isso é para mim e é para você. Ouça isso. Chegando-se Jesus, falou para mim, falou para você, Luiz, falou para você, Fernando, falou para você, Sabrina, falou para cada um de vocês aqui, falou para mim: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ouça de novo, acho que você não entendeu direito o que ele falou. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, missão da igreja: ide, ensinem, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinem as vidas a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado.
E eis que eu, Jesus, estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Ensina, batiza, ensina a guardar todas essas coisas, e eu estarei convosco, estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Evangelho de Marcos na sequência, Mateus, Marcos, capítulo 16. E Jesus vai falar para aqueles discípulos, os mesmos que estavam em Mateus. E Jesus disse para eles: ide por todo o mundo, preguem o Evangelho. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão aos que creem. Estes sinais seguirão aos que creem. Aos que creem. Ao que crê, aqui ó. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, imporão a mão sobre os enfermos, e eles serão curados. Ora, o Senhor, depois de ter-lhes falado isso, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus, e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Veja que o evangelista Mateus colocou lá: assim seja. O evangelista Marcos: assim seja, ou que é isso é possível acontecer. Senão Jesus tinha falado: olha, eu vou falar para vocês aqui uma coisa, mas vocês não contam para ninguém, porque isso que eu vou falar para vocês é só para vocês que estão aqui, vocês 11, ou quem estiver aqui agora. Quem não estiver aqui agora, daí paciência, aí lá para frente. Jesus não falou isso só para aqueles. Jesus deixou isso escrito, deixou relatado. A Bíblia nos diz isso, que o poder de Deus em ação é Cristo, curando, operando sinais, maravilhas, acontecimentos na minha, na sua vida. O poder de Deus, a autoridade de Jesus, o Espírito Santo te transformando, te movendo, te fazendo, como ele cantou aqui, te avivando. E avivamento é arrependimento. Avivamento é arrependimento cristão. Arrependimento traz autoridade, autoridade traz poder, autoridade traz a glória do Senhor, autoridade traz a maravilha de Deus. O terceiro texto que eu quero ler com vocês está em Atos capítulo 1. Versículos 5 ou versículo 4. Acho que vamos começar do 1. Fiz o primeiro tratado a Teófilo. Lucas é que está escrevendo isso, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo,
se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino a Israel? E disse Jesus para eles: não vos pertence saber os tempos, ou a estação que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, como em Samaria, e até os confins da terra. Essas são, cronologicamente, ou no mesmo momento, as últimas palavras que Jesus falou nessa terra aqui, para Mateus narrar, para Marcos narrar, e para Lucas falar aqui o que ele disse um instante, porque diz aqui no versículo 9, e quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos, e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, como para o céu vocês ouviram ir. Jesus fala em Mateus narra: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ide e ensinem, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O evangelista Marcos fala: esses sinais vão de acompanhar aqueles que creem. Eles expulsarão demônios, falarão línguas, imporão as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. E o Senhor ia com eles por onde eles iam, confirmando exatamente tudo aquilo que ele disse que ia fazer. Lucas aqui em Atos dos Apóstolos fala: vocês precisam ser minhas testemunhas. E é por isso que eu te digo que, se nós formos analisar bem, a igreja pouco tem ensinado, a igreja pouco tem libertado, a igreja pouco tem curado enfermos, a igreja está mais preocupada em saber quando que o Senhor vai restaurar o poder, ou pior que isso, quando que nós vamos tomar o poder. Sabe, irmãos, então esses eventos que acontecem, como até hoje aconteceu, eu não creio na presença de Deus nisso. Porque o fundamento dessas manifestações, ou desses movimentos, não é pregar a Cristo, é entender a política do que acontece no mundo. Então eu quero dizer hoje para você, o apóstolo Paulo falou aos Coríntios, capítulo 1, versículo 2, eu já li isso muitas vezes aqui:
Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Qual é a verdadeira missão da igreja? O que Jesus disse para que eu faça e para que você faça. Talvez você pense assim: mas eu não vou orar por um enfermo, será que ele vai ficar curado? Ou será que isso ainda acontece hoje? E eu digo para você que se a gente se calar, a Bíblia diz que as pedras clamarão. Então hoje aqui eu quero que você me ajude, crendo, orando, entendendo o que Jesus tem falado conosco neste lugar, buscando a presença de Deus aqui para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Os milagres de Deus podem acontecer. Os milagres do Senhor acontecem. Quando Jesus falava com os seus discípulos acerca daquele jovem rico, a questão era: como que as pessoas vão receber, as pessoas que são mais abastadas? E Jesus falou para eles: olha, para vocês é difícil entender isso, mas para Deus nada é impossível. Então quero que você coloque a sua vida nisso, e é o que eu vou buscar de Deus, para que a gente possa realizar a missão que Jesus nos deu. Sabe, você tem a facilidade de falar de Jesus? Fale, ensine. Quem sabe Deus te levante para impor a mão sobre um enfermo e ele ser curado. Pedro e João, logo depois do Pentecostes, adentravam na porta formosa e um paralítico estava ali. E eles o levantaram, ele vivia de moedas. E Pedro falou para ele: eu não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levante e ande. Em nome de Jesus Cristo, igreja, levante e ande. Em nome de Jesus, Haroldo, levante e ande. A igreja precisa se levantar na terra para que a glória do Senhor exceda isso e que a volta do Senhor aconteça.